Fala, aquarianos! Como é que vocês estão? Eu espero que bem, espero que ótimos. Sejam muito bem-vindos ao Doutor Tarô. Eu sou o Felipe Coin e farei para vocês aqui uma leitura de tarô para quem é do signo de Aquário. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Aquário. Vamos lá para a leitura de vocês? Vou começar aqui esta leitura com o Lenormand e vamos ver quais energias estão vindo para os aquarianos. Lembrando, é claro, né, que se você estiver em contato com alguém deste signo e veio aqui assistir a leitura, fica atento, porque pode ser que a mensagem seja direcionada a você. E eu acredito que assim, gente, acima de tudo, né, não é exatamente o signo que está conectando a leitura. É muito mais a vibração que realmente, naturalmente, atrai as pessoas que estão conectadas com aquela energia, né? Porque é uma leitura coletiva. Então, independente de signo, se você está assistindo este vídeo, se ele chegou para você por recomendação, por compartilhamento de alguma maneira, é porque as nossas energias, né, as energias da leitura, as suas energias estão conectadas. O universo trabalha de forma perfeita. Então, eu convido você a passar os próximos minutos juntos comigo, para que a gente possa realmente refletir sobre o que está vindo aí para vocês e que de alguma maneira, né, este vídeo possa contribuir com a sua vida positivamente. Tá bom, aquarianos? Vamos lá então? Fique até o final, tá bom, da leitura, para você receber o recado completo. É sempre muito importante isso. Tô aqui cortando, lembrando que para alguns pode ser que a gente esteja falando de uma energia do passado, para outras do presente e outros ainda situações que vão se manifestar. Vamos lá, signo de Aquário, primeira energia. O lírio. Energia do lírio. Tá? Já me veio aqui muito forte uma questão aí de harmonia. Buscando uma harmonia de uma situação. A cruz. Uma reconciliação. Uma harmonia. Opa! E a energia aqui da criança. Que interessante, hein, Aquário? Aquário, eu tô percebendo aqui na leitura de vocês que tem uma coisa meio sobre uma oportunidade, talvez, de se reconciliar com uma situação que causa um certo tipo de sofrimento, né? Pode ser aqui alguma coisa relacionada a uma situação do passado, e agora, como sendo a oportunidade para que aquelas desavenças, aqueles obstáculos, aquelas dificuldades ou mesmo as barreiras entre você e esta situação ou esta pessoa, agora como a vida trazendo a oportunidade de recomeçar. Mas recomeçar de uma forma agora mais suave, mais tranquila, sabe? Sem carregar aquele peso que talvez tenha existido no passado. Uma das situações que me vem muito forte aqui realmente é como se um dos lados aí estivesse literalmente aqui, né, estendendo a bandeira da paz, sabe? Como se de repente você fosse perceber, né, ou alguém aqui talvez se aproximando. Me vem muito forte essa situação, tá, Aquário? Que alguém aqui, que vocês talvez estejam aí com algumas dificuldades de relacionamento, e quando eu falo relacionamento, não é apenas afetivo, tá bom? Qualquer relação, trabalho, afetivo, amizade, família, enfim. Mas aqui existe uma pessoa aí que talvez esteja um pouco cansada, de ficar se fazendo de dura. Tem uma coisa meio nesse sentido. Como se talvez essa pessoa ela estivesse de uma forma sutil, né, tipo, aos pouquinhos, ela estivesse tentando demonstrar pra você que ela deseja que vocês tenham paz novamente, que ela deseja talvez recuperar aqui a confiança, que pode ser que tenha sido quebrada. Eu percebo que aqui a leitura ela tá falando muito no sentido de ser uma pessoa que veio se mostrando de uma forma muito fria, de uma forma muito fechada,
essa pessoa talvez não estivesse tão aberta no passado para ser um pouco mais flexível, para aceitar um pouco mais a sua opinião, as suas decisões. E aí, por conta disso, essa situação, ela tem gerado muito desentendimento, ela tem gerado muito sofrimento, ela tem gerado um distanciamento também, seja ele velado ou não, né. Mas aqui eu sinto realmente como sendo uma oportunidade para vocês recomeçarem, assim, né, melhorarem essa situação. Agora, esse recomeço, no sentido de esvaziar aquele passado, esvaziar aquelas questões que estavam trazendo dor e realmente seguir em frente, e é um seguir em frente de fato, sabe? Ele vem através de uma nova oportunidade. Algo novo que talvez, se apresente como uma oportunidade, pode ser tanto para você quanto para esta pessoa. Para alguns aqui também está vindo muito forte, eh, vocês talvez estejam vão iniciar algo, por exemplo, a nível de trabalho, talvez vocês começando uma parceria, um novo projeto juntos, fazendo alguma coisa entre vocês, entende? E é muito interessante, porque é como se isso de alguma maneira fosse aproximar vocês novamente, entende? Inclusive, né, essa situação que está reaproximando vocês, ela só está acontecendo por conta dessa paz que foi estendida, sabe? Por conta de vocês realmente, talvez aqui, encarando os problemas, encarando o que estava ruim, às vezes tendo uma conversa importante também, pode ser alguma coisa neste sentido. Não necessariamente, tá, gente, entendam que essa leitura está falando sobre ex-relacionamentos, sobre pessoas que estavam separadas, não estou dizendo isso. Pode ser aqui que você está realmente junto com esta pessoa, às vezes você nunca perdeu o contato com esta pessoa, mas entre vocês tinha alguns atritos ali acontecendo, sabe, tinha algumas coisas que não estavam fluindo, uns problemas que se, né, que se repetiam, muita repetição aqui de situações difíceis, chatas de lidar, sabe. E agora há alguma nova situação que vai surgir e vai trazer esse novo frescor, sabe, para o que vocês têm juntos. Para alguns aqui, que está se tratando de relacionamento, pode ser até coisas no sentido de uma gravidez, de vocês aqui, de repente, até, sei lá, comprando um pet, sabe. Tem muito isso sobre surgir entre vocês algo que tem uma energia muito pura, né, essa energia dessa criança. É como se vocês, né, vai existir alguma coisa que vai chegar aí e que traz uma influência para a relação de vocês, é algo muito puro, é algo muito sutil. Pode ser também, de repente, vocês tendo uma oportunidade de fazer uma viagem que vocês sempre quiseram realizar, sabe. Pode ser não sei gente, para cada aqui a gente é uma leitura coletiva, né, então, são muitas situações que podem estar representadas aqui. Mas o essencial que você precisa entender é esta questão. Há há uma questão que atrapalha o desenvolvimento de uma relação. Há talvez uma questão de desarmonia, mas isto tende a ser reparado, isto tende a ser renovado. E aí realmente, gente, olha só, né, a cruz está em volta de 2 cartas que trazem uma energia positiva. Então, quando isso acontece, está simbolizando que é o fim desse ciclo doloroso, tá bom? Vamos continuar então. Quero entender um pouquinho aqui sobre essa energia que está representada pela criança aí que eu falei pra vocês, que é uma nova oportunidade. Hã, fala dessa criança, o que que essa criança está representando na leitura de Aquário.
Ah, a embarcação. Hum. Então, vocês percebem, né? Eu falei para alguns de vocês aí que pode ter alguma coisa com relação a viagens, vocês tendo uma oportunidade de se deslocar, de repente, para algo, ou tendo uma nova experiência, e essa experiência talvez reconectando vocês. Eh, então aqui realmente essa carta, né, ela tem essa energia de deslocamento, de mudanças. Então aqui realmente está confirmando que essa novidade aí que surge para vocês tem a ver com isso. Pode ser também, né, que aqui para alguns de vocês, pode ser que a leitura esteja falando também sobre ser uma pessoa, né, se você ainda não identificou quem é, sobre ser uma pessoa que talvez esteja distante, more longe, esteja em outro lugar, e de repente aqui essa pessoa vá se aproximar de vocês, entende? Muito interessante. Vou continuar então aqui a leitura. Acho que eu vou pegar este oráculo. Não, vou pegar aqui o Espírito dos Animais. Vamos continuando a leitura. Enquanto eu tô embaralhando, já vai me contando aí, Aquário, como que você está, o que que você está percebendo. Sempre que vocês tiverem algum insight durante a leitura, deixa nos comentários. Eu adoro ver esse feedback de vocês. Quando eu percebo que vocês estão refletindo sobre aquilo que vem na leitura, né? Então, se você é novo também no canal, comenta aí de onde que você está falando, de onde que você está me assistindo, qual que é a sua cidade, país, que eu vou com certeza adorar te desejar as boas-vindas aqui no canal. Mas vamos aqui então pedir pro oráculo do Espírito dos Animais trazer mais um pouco aqui deste contexto. O que mais? Espírito dos Animais aqui. Opa. Olha só. A energia da baleia. A energia da baleia. Fênix. Olha só. Que também é uma carta que traz muito esse contexto, né? Essa energia de alguma coisa que chega ao fim para que renasça novamente. Um renascimento. E a energia do cisne. Vindo aqui, então, as três energias do oráculo. Interessante, viu, Aquário? Porque aqui, essas cartas do Espírito dos Animais, elas falam um contexto um pouquinho diferente do que a gente estava vendo até aqui. Nós temos a energia da baleia, que é uma energia que fala muito sobre essa necessidade de escutar o nosso interior, autoconhecer. A energia da fênix, que traz esse poder da transformação. A fênix fala muito sobre aqueles momentos da vida onde algo precisa realmente morrer para que haja o renascimento. E esta energia do cisne é uma energia muito bonita, porque é uma carta que fala muito sobre sobre aceitar a nossa beleza interior, sobre realmente estar em sintonia com a vida, não ter, sabe, não ficar se escondendo, sabe? É como se fosse uma energia que mostra pra gente que antes de buscar a aprovação do outro ou a aprovação social, nós precisamos encontrar essa aprovação sobre nós mesmos, sabe? Então, vendo todas essas energias juntas aqui, isso me remete muito a uma questão de que talvez vocês precisem trabalhar a questão da autoaceitação, a questão de talvez você percebendo, algumas características suas, alguns comportamentos, né, atitudes, enfim, que precisam morrer, né, nesse sentido da fênix, para que você possa realmente ser quem você é de uma forma mais autêntica. Logo, se a gente for unir, então, esses 2 significados, a gente consegue perceber que muito desta situação, dessa harmonia com esta pessoa, né, que tá vindo na leitura, com essa situação, enfim, ela tá relacionada a uma capacidade de, desta vez,
vocês terem uma postura, vocês assumirem uma postura mais autêntica, uma postura de mais confiança em vocês, sabe. Aqui é como se vocês precisassem, neste momento, serem e se mostrarem mais seguros, antes de buscar tentar agradar ao outro, porque pode ser que isso tenha acontecido muito no futuro desta situação. Pode ser que aqui a gente esteja falando sobre você ter passado, muito tempo junto, né, na dinâmica desta relação, tentando agradar a outra pessoa, tentando se ajustar ao que a outra pessoa esperava. E agora é como se vocês, com essa renovação, né, na dinâmica de vocês, você tendo a oportunidade de desta vez realmente se permitir ser autêntico, se permitir ser mais vulnerável também, sabe. É muito bonito o que a leitura tá falando, porque uma das questões também que vem aqui muito forte, é que essa pessoa ela precisa te enxergar, de fato. Ela precisa conseguir enxergar verdadeiramente quem você é. Só que para que isto aconteça, é como se vocês precisassem também começar a refletir. Até que ponto, de fato, vocês estão sendo autênticos, verdadeiros realmente? Até que ponto vocês estão se amando o suficiente para serem capazes de amar outra pessoa, entende? Então, é muito bonito isso que a leitura está falando, realmente. Eu percebo aqui como se fosse ter uma evolução muito grande, no sentido do que esta pessoa, né, vai perceber sobre vocês, sabe? Eu vejo vocês tendo uma atitude muito mais guiada, realmente, por aquilo que você percebe, por aquilo que você intui. Talvez agora vocês em um momento em que vocês conseguirão ter mais opiniões, sabe? Em que vocês conseguirão decidir mais as coisas, em que vocês serão mais protagonistas da própria vida. É isso que tá falando na leitura. E foi muito bonito. Essa energia que veio aqui foi muito bonita, tá? Quem tá ressoando na leitura provavelmente vai entender do que tá falando, viu? Vou pegar agora este oráculo da Jornada da Alma, porque esse oráculo ele fala muito sobre as questões dos bloqueios emocionais. Então agora, diante de tudo que a gente está vendo na leitura, eu acho que seria o momento ideal para que a gente possa entender quais são os bloqueios emocionais que vocês estão neste momento precisando, né? Olhar para isso para desbloquear e para que as situações daqui fluam de maneira mais perfeita. Vamos então aqui para a Jornada da Alma, vamos entender um pouquinho aí quais são os bloqueios emocionais que estão na vida dos aquarianos que estão aqui assistindo essa leitura. Gente, entenda que bloqueio emocional, eu gosto muito de utilizar uma analogia. Pensa que a vida é a água que corre dentro de uma mangueira. Imaginou? Então imagina que essa mangueira tá, né, a água tá correndo aqui. Ela tá correndo, a mangueira tá reta, tá correndo. Só que se essa mangueira tiver ali alguma dobra, o que começa a acontecer com a água? Começa a pingar, né? Diminui. Até que se tiver muita dobra, ela começa a ficar em gotinhas, até que não sai mais. Quando isso acontece, o que a gente faz? A gente vai lá olhar da mangueira, né, na torneira, ver que a água tá normal. Aí a gente começa a procurar onde que tá dobrado. Vai desfazendo esses nós e a água volta a fluir. Os bloqueios emocionais nada mais são do que exatamente essa dobra que a gente faz na nossa própria vida. A vida por si só, ela flui perfeitamente, né? Você é um ser perfeito. Você é um ser único, completo. Mas quando a gente tem bloqueios, e todo mundo tem bloqueios, tá? E a gente vai passar a vida se desbloqueando. Esses bloqueios começam a gerar como se fossem essas dobras na sua vida. E aí, onde que isso vai resultar?
Embora você tenha toda a capacidade ilimitada de ser feliz, de conquistar o que você deseja, essa capacidade existe, é ilimitada. Mas embora ela seja, se essas dobras continuam existindo, aí começa a se manifestar nas áreas da vida, financeiro, na na saúde, na vida pessoal. Aí a gente começa a ter ali, né, como se a mangueira começasse a pingar de gotinhas naquelas áreas. E isso não tá acontecendo por punição, viu? Não tem nada querendo te punir. Isso só está acontecendo porque é o resultado do que tá ali no bloqueio. Então, quando a gente vai no bloqueio, a gente consegue acessar o que tá bloqueado e consegue eliminar aquilo, trabalhar aquilo, ressignificar aquilo, então a vida volta a fluir. Então, tô explicando só para vocês terem uma base maior aqui na hora da gente entender o que a gente vai falar agora, tá bom? Vamos lá então aqui para Aquário. Opa. Medo. Eu percebo que eu estou testando a minha capacidade de resolver a vida com a energia do amor. Tá. Então aqui a gente vê que tem a questão do medo no seu bloqueio. Culpa. Uma outra energia que tá aqui vindo no bloqueio. E mais uma energia aqui. Nossa, caíram duas, mas eu vou aceitar. A energia da adversidade, o bloqueio da adversidade. E gratidão, como energias de bloqueio. Ok, agora o que tudo isso daqui significa? Ó, primeiro de tudo, sendo bem objetivo, é como se essa leitura tivesse mostrado que talvez exista uma tendência muito no sentido de quando você está diante de adversidades, é como se você não conseguisse reagir para sair daquela situação. Para sair daquela situação de uma forma a- por si mesmo, sabe? Aqui é como se existisse algo que está muito presente na sua energia, que é a questão da culpa. A culpa como sendo realmente um motor que está conduzindo aí a sua vida, o seu caminho. E também aqui muito forte a questão do medo. Talvez vocês sejam pessoas que internamente sentem muito medo da vida, muito medo do futuro, muito medo das mais diversas situações, né. Pode ser que você tenha crescido, às vezes, ouvindo muito, né, os seus pais, às vezes dentro de um ambiente, em uma comunidade, enfim, aonde o medo, ele se tornou uma constante na sua vida. Então, pode ser até que inclusive você nem perceba o quanto isso está presente na sua vida, porque pode ser que tenha se tornado um estado natural, assim. Às vezes já tá tão ali acostumado que você vive dessa forma e não percebe que você não está, ressoando na energia do amor, né. Aqui a leitura da carta, ela fala muito, né, ela traz uma mensagem: "Eu percebo que eu estou testando a minha capacidade para resolver a vida com a energia do amor". Então aqui, gente, a gente tem que compreender, entenda que vamos pensar na energia do amor. O amor é a energia que cria, a energia que manifesta, o amor ele expande, né, quando a gente ama, quanto mais amor a gente dá, né, mais amado, mais amor a gente sente, né. Agora o medo é uma energia que retrai. Então quando eu tenho medo de qualquer medo, qual que é o primeiro instinto? Me fechar, me proteger, me esconder. Certo? É diferente da energia do amor, porque quando a gente tá sentindo amor, a gente precisa, de alguma maneira, manifestar esse amor, libertar esse amor, né. E aqui o problema é que
lembra que a leitura ela falou muito aqui sobre uma questão da falta de autoaceitação, de você sendo um pouco mais seguro, um pouco mais segura, sendo um pouco, né, sendo pessoas mais protagonistas da sua própria vida, tendo mais opinião. Lembrando que a gente tá falando daquela situação ali que está acontecendo, onde vocês terão uma nova oportunidade, lembra? Então, vamos supor que às vezes o seu caso, a leitura tá falando de uma relação, de uma dinâmica que você teve com alguém aqui, e agora você vai ter essa oportunidade para ser mais você, ser mais autêntico, sem medo de desagradar. Esse seu medo, ele tá muito associado a desagradar o outro, por conta, às vezes, de ter medo, medo do abandono, medo da rejeição. E aí uma coisa que fica muito forte é a questão da culpa, né? É uma questão de, às vezes, você aqui tem a energia da adversidade também, que é uma energia que é como se em algum momento da vida a gente precisa chegar num nível de consciência que compreende que as adversidades que surgem na nossa vida nada mais são do que formas que a nossa alma encontra para ter experiências e aprendizados. Mas quando a gente não chega nessa consciência que para de ver, né, as adversidades como um mal, como uma punição. Acho que até no começo da leitura eu falei sobre punição, não falei? Quando a gente tá muito nesse, né, vive muito nesse conceito de bem e mal, de céu e inferno, muitas, né, o que acontece é que vivendo nessa dinâmica, tudo que acontece que é desafiador, que é como uma adversidade, nós temos uma tendência de achar que seja algo contra. A gente não olha para aquela situação como se ela fosse neutra. A gente olha aquela situação como se ela tivesse um significado muito maior. E geralmente esse significado, pelo menos na forma como você dá, ele gera culpa. Então, para ficar mais fácil de você entender, pode ser que muitas vezes, quando você está diante de situações que trazem adversidades, e aí você fica, né, nessa coisa de começar a se retrair, o medo que vai tomando conta, ele começa, é como se ativasse dentro de você gatilhos que te fazem ter a sensação, pode ser que seja consciente ou inconsciente, onde você começa a pensar que a culpa disso é sua. Então, quando há um problema acontecendo, você talvez não encontre tantas forças para resolver este problema de uma maneira mais branda. Tudo talvez você seja uma pessoa que vive um contexto de vida muito pesado. Tudo é muito intenso, tudo é muito dolorido, tudo é muito sofrido, né, por conta de você achar que a culpa é sua. E olha só, né, gente, vamos pensar nessa questão da culpa, que é uma coisa que a gente aprende, né, muito às vezes a gente aprende lá na infância. Quando uma pessoa é culpada por algo, o que que geralmente a sociedade faz com esta pessoa? Ela acolhe esta pessoa ou ela pune essa pessoa? Ela pune essa pessoa. Agora, o que acontece quando você está culpando a si mesmo pelas coisas que acontecem, pelas adversidades que acontecem? Você começa a se culpar. Você começa a se punir de alguma maneira. Aí essa punição vai aparecer na sua vida financeira, essa punição vai aparecer na sua saúde, essa punição vai aparecer, às vezes, trazendo desarmonias e conflitos nas relações. Às vezes você vivendo contextos de harmonia, mas quando essa harmonia fica estabelecida e você percebe, você começa a criar algum mecanismo que vá fazer com que aquela harmonia seja desfeita. Porque é como se você, né, gente, isso é muito inconsciente. A gente não percebe isso, mas é como se eu existisse, eh, né, quando a gente fala de bloqueio, a gente tem que entender que são como se fosse a nossa programação. Sabe um computador em que você instala um software? Então é como se você tivesse isso na sua programação. Se a sua programação é de culpa, é como se você precisasse ter experiências que vão
confirmar aquela programação. Então, quando as coisas estão bem, boas, acontecendo, né, de forma perfeita, agradável, enfim, você começa de alguma maneira a atrair desarmonias. E gente, não é para se culpar, pelo amor de Deus, é para você sair dessa energia. Mas é como se isso só acontecesse porque existe uma necessidade de reforço. Então é como se a sua própria mente ela estivesse buscando esse reforço. Opa, não, é como se quando você estivesse em um momento de tranquilidade na sua vida, ativasse ali uma programação, né, imagina uma notificação do Windows, vem a notificação e olha para você e fala assim: "Não é normal que as coisas estejam bem, que as coisas estejam fluindo. Por quê? Se eu sou uma pessoa culpada, a minha o meu destino é ser punido". Então, isso vai gerar tanta dificuldade, gente, na vida. Qualquer pessoa que se apresente na sua vida de alguma forma manifestando o amor, de forma genuína, onde não há troca, no sentido de não há cobrança, você vai ter uma tendência a, surtar, assim, não perceber. E aí, muitas das vezes, acaba, né, há uma tendência muito natural de você ficar atraindo pessoas que às vezes têm semelhanças de comportamento. E é tão sutil, porque nós temos uma capacidade de percepção que é muito além da nossa capacidade de racionalizar as coisas. Às vezes você não percebe, você fala assim: "Não, mas essa pessoa, ela era uma pessoa completamente diferente das outras". E aí, quando você começa a conviver com essa pessoa, você vai vendo que ela vai tendo mesmas atitudes. E você fala assim: "Gente, como que isso é possível?". Porque a nossa percepção, ela é além do que a gente é capaz de observar que estamos né, tendo a percepção. É como se existissem, né, dentro de você, mecanismos que identificam as a forma de cada pessoa ser. A gente consegue perceber uma pessoa muito além do que ela fala. Não é aquilo que ela fala que define o que nós temos. A percepção que a gente tem de alguém nunca é aquilo que ela fala, é aquilo que ela mostra. E ela mostra através do olhar, das expressões, da vestimenta, de tudo. E é como se a gente já tivesse uma programação que vai muito além do que a gente é capaz de notar. E aí você acaba, de fato, atraindo mesmas situações que ficam numa repetição ali. Por que que isso está acontecendo? Por causa da sua programação. Ai, Felipe, mas então isso me parece muito um destino que eu sou obrigado. Ó, a escritura está trazendo o quê? Fim de karma. Você vai ter a oportunidade de eliminar da sua vida esse bloqueio que fica repetindo essa situação. Por que que repete? Nossa, parece uma punição. Não parece uma punição. Apenas se repete porque é o que está programado. Não tem como ter um outro resultado. A menos que você consiga alterar esse software. Criar, né? Reescrever a programação. Alterar os códigos, vamos pensar assim. Como que você faz isso? Através de um processo que se chama ressignificação. E aí existem várias terapias, por exemplo, que também conseguem te auxiliar nisso, né? Terapias de reprogramação, terapias de desbloqueio. E aí você consegue fazer isso. Agora, preciso também então de um profissional, de uma pessoa terceira para me ajudar a desbloquear? Não necessariamente. Você também pode, por vontade própria, começar a pesquisar, estudar, aprofundar sobre estas questões. Por isso que a leitura falou no começo. Olha só, o espírito dos animais trouxe aqui a questão da fênix, lembra? Fênix e o cisne. E a baleia, ela fala muito do interior, daquilo que está guardado no nosso interior. Então aqui é realmente dizendo para você que, olha, tá na hora de você começar a perceber o que está guardado lá no seu interior, trazer à superfície e através desse processo de transformação da fênix, em que ela incinera a si mesma, você vai renascer com a nova programação, com um novo olhar. E este renascimento simbolizado pelo cisne, que o cisne fala do quê?
da beleza sendo exposta, da aceitação de si mesmo. O cisne tem essa energia de quando nós percebemos que, poxa, nós somos lindos da maneira como nós somos, sabe. Então aqui eu vejo realmente vocês podendo renascer, eh, de uma forma nova, assim, gente, muito seguros. Aproveitem essa oportunidade de verdade. E aqui quem vos fala é uma pessoa que tem muito conhecimento sobre bloqueios, viu, porque eu era uma pessoa, assim, extremamente diferente do que hoje eu me encontro, por conta de tantos bloqueios. Ainda tenho muitos, mas tenho trabalhado neles. E eu percebo o quanto existiam programações que me faziam no passado ter experiências que eram muito semelhantes, principalmente dentro do campo do relacionamento afetivo, porque é onde a gente tá buscando o amor do outro. E quando a gente não tá se aceitando, quando o problema é conosco, então a gente vai acabar atraindo uma pessoa que faça com que a gente perceba as nossas próprias fraquezas, as nossas próprias dificuldades. E isso acontece que é pra você, pum, quando você percebe e elimina esse padrão mental, você para de atrair esse tipo de pessoa. E eu vou olha gente, pode ter certeza, eu falo isso com muita consciência, porque eu já tive essa experiência. Como eu falei pra vocês, eu tinha sempre um padrão específico de relacionamentos. A partir do momento em que eu acessei os meus bloqueios, eu consegui né, desbloquear, não todos, mas é um processo. Eu parei de atrair esse tipo de pessoa. Então isso acontece. É o que vem na sua leitura e é o que você precisa cuidar e olhar pra isso, tá bom? Vamos agora aqui analisar junto com o tarô, ver o que que ele traz aqui ainda sobre vocês. Na verdade, eu vou pegar aqui, eu vou pegar o tarô para que a gente possa direcionar agora, eu vou dizer assim, pro tarô, o que que é importante ser feito neste momento e que vai te ajudar a eliminar esses bloqueios. Vou pegar também qual que é o obstáculo, então o que que tá impedindo você de eliminar esses bloqueios e acho que a gente vai entender um pouco mais, certo? Então vamos aqui pedindo para leitura trazer para vocês o que que é importante ser feito e o que é que você precisa evitar, né? Hum. Gente, a leitura daqui é uma leitura que está bastante profunda, né? Mas eu espero que aqueles que estão destinados a esta leitura consigam ter esta percepção e continuar aqui junto comigo. Se essa leitura tocar uma única pessoa, sabe? Se uma única pessoa dentre vocês conseguir realmente, de fato, extrair o que essa leitura está trazendo, nossa, eu sinto que a missão já está cumprida. Faço isso com muito carinho, com muito amor, viu? Pode ter certeza. O meu desejo mais sincero é que essa leitura ela possa realmente te auxiliar, sabe? Não só para ser uma, não quero que seja uma ferramenta de entretenimento apenas, mas quero que seja uma ferramenta de aperfeiçoamento, sabe? Porque é isso que o tarô é. O tarô, os oráculos, eles são ferramentas para aperfeiçoamento. Não é apenas para a gente ficar aqui tentando olhar e descobrir, né, o que vai acontecer, se eu vou ganhar alguma coisa. Não é sobre isso. Porque o futuro, o futuro, ele está proporcional ao nosso presente. Então, quando vem uma leitura deste tipo, é uma leitura que não vai tocar nesses aspectos do futuro exatamente, mas ela vai tocar no aspecto do que precisa ser moldado para que lá no futuro coisas muito melhores aconteçam. Então vamos lá. Enquanto, ó, vai aí, se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrevendo enquanto isso, já deixa o seu like também como uma forma de gratidão. Olha só, energia do Sol com Cavaleiro de Espadas. Como o quê? Uma atitude, aquilo que você precisa fazer neste momento e que vai te auxiliar a realmente aproveitar o melhor que a vida está reservando para você agora.
Então, Sol é um arcano que fala muito sobre clareza, é um arcano que fala sobre trazer à tona aquilo que estava encoberto. Então, o arcano que vem antes do Sol é o arcano da Lua. O arcano da Lua é um arcano que está muito associado a um mergulho interno dentro da nossa alma. Por isso que a Lua, ela é sempre um arcano desafiador. Quando nós estamos vivendo este arcano, é sempre um momento onde a ansiedade está alta, onde o emocional está alto, porque nós estamos em um momento da vida onde nós estamos enxergando o que está guardado lá no inconsciente. Uma vez que a gente enxerga, nós vamos para a energia do sol, que é quando nós temos clareza, quando as coisas se iluminam, sabe? E é onde a gente consegue então encontrar as resoluções para a vida, né? Então pensa que o sol, ele tem essa energia da iluminação, né, da prosperidade, essa energia da abertura, da visão de vida, né? Quando o sol aparece numa leitura, a gente consegue entender que os problemas, as adversidades, todas serão solucionadas. Para tudo haverá solução, porque é o arcano realizador, o Sol. Quem vem junto com o Sol é o Cavaleiro de Espadas. E o Cavaleiro de Espadas traz essa necessidade de se posicionar, essa necessidade de não permitir injustiças. O Sol fala dessa necessidade da gente realmente expressar ao mundo a nossa verdade, sabe? O tanto que né, por isso que o cavaleiro de eu falei o sol, falei cavaleiro. O cavaleiro de espadas, ó, a gente vê aqui realmente olhando pro arcano, a percepção que nós temos, né, você vê que as nuvens aqui, elas trazem pra gente muito essa sensação de movimento, porque é uma energia muito intensa, então é como se a leitura estivesse dizendo pra você que neste momento você tem que se mexer realmente, ir atrás, falar, agir, buscar ser verdadeiros consigo e com os outros. Você percebe que essa energia também, né, logicamente, se aqui a leitura estava falando muito de bloqueio, só com o Cavaleiro de Espadas é muito sobre você ter a percepção do que te bloqueava e agora descobrir a sua verdade e realmente ir atrás, sabe, da mudança. Então aqui, uma das questões que traz muito, né, o Sol com o Cavaleiro de Espadas, ele traz uma tônica de algo muito verdadeiro, né. A energia do Cavaleiro de Espadas, ela é uma energia onde não há meias verdades. Ela é uma energia onde aquilo que é verdadeiro pra mim, e aquilo que eu percebo como correto e necessário, eu vou até o fim pra ser ouvido. Sabe, por isso que ele é um cavaleiro muito corajoso. A gente consegue ver até que ele está com é difícil falar. Ele tá com a armadura dele aberta, né, então demonstrando que ele não tem medo de se expor. Olha só. Lembra que a leitura falou pra vocês que neste momento, você, por alguma razão com relação a esta pessoa, a esta, né, vocês aqui vivendo um novo período da sua vida, onde você vai ter essa oportunidade de recomeçar algumas questões, e este recomeço, ele está acontecendo para que você aprenda e seja mais autêntico, mais verdadeiro, mais protagonistas. E aqui vem o Cavaleiro de Espadas mostrando como uma atitude que precisa ser feita. Esta armadura dele que está levantada nada mais simboliza do que ele não tem medo de se expor. Geralmente, quando uma pessoa vai para uma guerra, para uma luta, né, como um cavaleiro, todos os cavaleiros do tarô estão lutando, indo em busca de algo. Geralmente, com uma pessoa toda, se a pessoa tem um monte de armadura, não faria sentido que ela estivesse aqui, né, com a parte do capacete levantada, certo? Não faz sentido nenhum. Mas o tarô, ele é simbólico, ele está querendo, o tarô, ele entrega a mensagem pelo desenho, pela simbologia. Então, essa armadura, ela simboliza isso. Ela simboliza sobre você não ter medo mais de enfrentar situações que você precisa enfrentar. Quando você estiver diante de situações que você acha que são injustas, quando você estiver lidando com situações que você não concorda, no sentido de, assim, para de engolir sapos, para de fazer o que as pessoas acham que você deve fazer. É sobre ser autêntico, entende? Não é sobre ser inflexível, não é sobre ser torrão, não.
É mais no sentido de, assim, só lute por aquilo que é verdadeiro pra você. Pode ser que aqui, né, vocês sejam realmente pessoas que têm uma tendência, ou pelo menos tinham, né, uma tendência de se calar, de aceitar, de serem mais passivas, condescendente, aceitando muito. E agora a vida tá te dando uma oportunidade. Para de aceitar as coisas. Seja mais verdadeiro, sem ter medo. Ó, o cavaleiro com a armadura levantada, sem ter medo de se expor. E aí, o que deve ser evitado? Olha que interessante. A estrela e o 4 de ouros. 4 de ouros, já mostrando aqui, já fica bastante claro. É uma energia de retenção, de uma pessoa que está fechada. Esta carta, ela sempre se remete ao medo de perder aquilo que foi conquistado. Quando aparece a energia do 4 de ouros, eu sempre entendo que aquela pessoa, por alguma razão, naquele momento da vida, não está se abrindo para o mundo. Não está compartilhando, não está socializando. Ela está fechada em si mesma. Mas estar fechado em si, neste caso, apenas indica que ela está com muito medo de perder aquilo que ela conquistou na vida. Não à toa, a energia que vem depois do 4 de ouros é o 5 de ouros, que é a energia da escassez. Por que que é a escassez? Porque aqui seria semelhante a gente tentar estacionar na vida. A gente tentar ter estabilidade, né, e a não existe estabilidade. As coisas estão em movimentos. Ou é progressivo ou é regressivo. Parar não tem como. Quando a gente tenta parar, você cessa o fluir da vida. E o que que acontece? Regride, não tem como. Então, aqui a leitura tá falando para você evitar se fechar, ter mais coragem de se abrir. Não ter medo de compartilhar com as pessoas quem você é, entende? Muito disso também está muito associado a essa questão de você ficar se culpando pelas coisas, né, por dentro aí você com esses ressentimentos. Isso te leva muito num nível inconsciente de que eu não vou me expor pra ninguém, eu não vou me abrir pra ninguém, porque ninguém vai gostar de mim, olha só como eu sou. Para, entende? Não é pra você ficar se fechando. Aqui, gente, olha só, né, essa combinação mostra que vocês são pessoas lindas. Mostra que vocês são pessoas que têm tanto para oferecer de forma autêntica, mas em vez de fazer isso, você fica fechado, com medo, com receio. Isso sem contar que quando você talvez esteja vivendo algo que você conquistou, né? Então vamos supor, você está numa relação. Vai trazer sempre uma tendência muito grande à possessividade, a querer ter a pessoa ali perto, fechando a pessoa, não deixando a pessoa se mexer. Porque o seu medo é, se dentro de você você já acha que talvez você nem merecesse essa pessoa, nossa, vai sempre te gerar um medo gigantesco se essa pessoa andar na rua, que vai querer encontrar alguém melhor do que eu. Isso é o inconsciente, tá? E a carta da estrela. E a carta da estrela, gente, é muito curioso ela ter vindo aqui nesta carta, nessa casa, porque é aquilo que deve ser evitado. A estrela, ela tem a energia da esperança. Ela tem a energia de quando a gente idealiza, de quando nós desejamos que a vida traga pra gente novas chances, novas oportunidades. A carta da estrela, ela representa aquele momento da vida onde nós passamos por situações difíceis e aí a gente começa a gente entrega para o mundo, sabe? Quando você fala assim: "Gente, agora eu estou aberto e eu quero apenas confiar que a vida vai solucionar o que precisa ser solucionado". Então, viver este arcano é viver total em modo de entrega. Agora, tá, vamos entender então por que que a leitura tá falando pra você que você deve evitar isso. Porque aqui tem 2 energias que são opostas. E é isso que está causando problemas na sua vida. Esta combinação
a gente chama de uma combinação anacrônica dentro do tarô, que é quando as 2 energias dos 2 arcanos estão em vibrações diferentes. Por quê? Por um lado, tem você, talvez sempre assumindo esse papel de alguém que espera, de alguém que tem crença na vida, de alguém que deseja muito que as coisas sejam solucionadas, de alguém que é muito entregue também às coisas. Tem essa questão sua. E ela é muito verdadeira. Você realmente é uma pessoa muito positiva no sentido de esperar coisas melhores. Você é muito uma pessoa no sentido de abdicar, às vezes, daquilo que você acha que seria melhor para você, em para deixar que a própria vida haja, né. Então talvez vocês estejam nesse momento da vida mais esperançosos, mais espirituais, mais naquela coisa de assim: "Nossa, eu só quero permitir que a vida traga para mim as situações, que tudo seja resolvido". Tem esse lado seu. Porém, de que adianta ter essa esperança na vida, se você está fechado? Então aqui é semelhante a você, hã, desejar chegar eu quero chegar em um lugar X, certo? Eu espero que eu consiga chegar até aquele lugar. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu tenho aqui, 1 hora para chegar de um ponto A até o ponto B. E eu realmente acredito, não, eu vou chegar. Pode ser que no meio do caminho alguém me dê uma carona, pode ser que no meio do caminho algumas coisas aconteçam e que eu possa chegar mais rápido, de repente eu consigo uma bicicleta, ó. Eu tô ali, ó, esperando que alguma coisa boa aconteça para me levar até onde eu desejo, que eu acredito que aquilo seja possível, e eu sei que é possível. Ok. Mas em vez de sair de casa e começar o caminho, você fica parado, você fica esperando. Você tem medo de dar o primeiro passo. E se você der esse primeiro passo, e se essas coisas não e se você se machucar de novo? Então, isso vai levar vocês sempre a um estado de vida, né, a um estado enfim, a sua forma numa dinâmica, isso vai deixar sempre vocês numa dinâmica de uma pessoa que sempre tá idealizando, mas nunca chega onde deseja. E mesmo assim continua. Gente, o lado bonito, que eu diria pra vocês aqui, é porque você tem esse arcano da estrela, que é lindo. É bom ter esse arcano da estrela, porque o arcano da estrela tá mostrando para você na leitura também, que vocês são pessoas que conseguem ter muita consciência também das situações. Vocês são pessoas que realmente estão dispostas a aceitar a mudança. Vocês estão abertos para isso. Mas o que está atrapalhando é o comportamento. Porque o arcano menor, ele mostra o comportamento do maior, nesse método que eu estou utilizando com vocês. Como que esse comportamento está se manifestando concretamente? Fechado. Então não adianta nada. É como se eu posso aqui colocar de repente que o que você precisa evitar é ter uma esperança cega. Ficar naquele estado permanente de sempre aguardar que algo chegue e realize por vocês. Existe, acho que até agora me vem na mente isso. Tem, eu acho que não sei se é tipo uma historinha, que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido, que era de uma pessoa lá que estava numa enchente, e aí teve uma enchente, ela estava em cima do telhado, e ela orando para Deus: "Deus, me salva, Deus vai me resgatar". E aí passa ali a primeira pessoa, tenta chamar ela, vem uma pessoa no barco, tenta chamar ela, e ela: "Não, Deus vai me resgatar, Deus vai me salvar". E ela fica esperando, aí vem uma outra pessoa para tentar ajudar: "Não, não vou, Deus vai me salvar". Vem um helicóptero: "Não, não vou, Deus vai me salvar". Até que a enchente aumenta e ela acaba morrendo. E aí quando ela vai ali para o céu, ela pergunta, né: "Poxa Deus, você não me acudiu quando eu te chamei?". E ele vai falar: "Ué, eu te enviei diversas formas de ajuda.
Eu te enviei vários anjos ali pra te socorrer, mas você não me enxergou em nenhum deles. Você não aceitou nenhum deles. Por que que eu estou te dizendo isso, Aquário? Tome cuidado pra não ficar nessa energia. Tome cuidado pra perder a capacidade de enxergar quando a vida está te trazendo a oportunidade de manifestar aquilo que você mais deseja. E muito disso, né, o 4 de ouros, ele também remete muito a isso. Muito disso também acontece porque ao mesmo tempo que você está aberto, você também não quer per abrir mão de nada, entende? Então, um exemplo simples do que isso vai manifestar na sua vida, no dia a dia. Vamos supor que hoje você esteja começando uma relação, conhecendo alguém, buscando se relacionar de novo. Tô dizendo porque a leitura também trouxe esse contexto. Pode ser que aconteça isso pra você. Há uma tendência muito grande aqui de você colocar toda a esperança na relação, mas ao mesmo tempo, você não entrega tudo pra pessoa. Você se fecha, entende? Você fica esperando o outro agir, entende? Em alguns outros casos, de repente, vamos supor, aí você conhece uma pessoa, só que você tem dificuldade de manter a relação, porque você tem medo de perder a sua liberdade, você tem medo de que isso vai causar, enfim. Você percebe que aqui a gente tem uma combinação que não flui. Não tem como. Então é como se a leitura estivesse dizendo pra você, ó, que não tem mais como você continuar assumindo essa postura. Ou você muda e realmente se abre. Porque, gente, o 4 de ouros, o problema do 4 de ouros é que ele sempre vai mostrar pra gente que nós estamos nos fechando e nós estamos tentando nos contentar com muito menos do que a gente podia alcançar. Então, alguns de vocês, por exemplo, pode ser que estejam muito no sentido de assim, às vezes até eu falando aqui de uma relação, de uma oportunidade, você pensando assim: Deus me livre, eu não quero. Imagina, não preciso de ninguém. Ai, pessoal, só dá dor de cabeça. Prefiro ficar assim, pelo menos sozinho eu tenho paz. Pelo menos do jeito que eu tô, nada me atrapalha. E aí, sem você perceber, você está vivendo uma vida com muito menos felicidades, muito menos oportunidades do que você poderia alcançar, entende? E aí você ainda, por alguma razão, continua esperançoso de que as coisas vão mudar. Mas as coisas não vão mudar se você não estiver aberto para que elas realmente se manifestem. E é isso que vocês têm que trabalhar. E aí, lógico, né, gente? Totalmente relacionado ao bloqueio do medo. Vamos então agora pedir aqui pra gente poder encerrar essa leitura que ficou longa, né? Peço aí desculpas, mas a minha função é entregar o que a leitura traz. Então, vou aqui agora pegar um conselho para esta situação. O que que o tarô vai aconselhar vocês sobre este momento, né? Trazer aqui realmente uma mensagem. Eu acho que vou pegar aqui, ó, esse outro oráculo. Então vamos lá. Inclusive, aí, enquanto eu estou embaralhando, quero aproveitar essa oportunidade para fazer um convite a você que está aí me assistindo. Se você já está gostando da leitura coletiva, imagina uma leitura particular. Que é justamente isso que eu vou fazer este convite. Nós estamos no final do ano e é um momento onde exclusivamente eu estou aplicando um método de leitura de tarô diferente. É a mandala astrológica com derivação anual para 2026. Felipe, o que que é isso? Ok, vamos lá. A mandala astrológica vai ser uma sessão de tarô que você vai fazer junto comigo ao vivo. Nós nos encontramos através de uma videochamada. A sessão ela vai ter a duração ali de umas 2 horas, 2 horas e meia, né? Porque tem bastante informações. E dentro desta única sessão, isso que é legal, você vai ter aí previsões para os próximos 12 meses. Então, você vai saber qual será o desenvolvimento de 2026. 26, nossa, do 6 foi ótimo. De 2026. Então, basicamente, né, falando, a mandala, ela é um método de leitura de tarô que tem ali 13 casas e cada uma desta casa representa uma área da sua vida. Então, dentro dessa sessão, a gente vai fazer tanto uma análise psicomental e emocional,
onde a gente vai identificar como é que estão os seus pensamentos, se você está de acordo com a vida, se você está enxergando as oportunidades que a vida está te trazendo. Vamos analisar também o seu emocional, como é que está o emocional, aquilo que você guarda. Vamos analisar também financeiro, vida financeira, fluxo financeiro, o seu trabalho, como que vai ser o desenvolvimento neste próximo ano. Espiritualidade, relacionamento, tanto a sua energia quanto a energia de quem você está se relacionando. Se não tiver numa relação, então a gente vai saber, vai descobrir ali se haverá a chegada de alguém, quando que essa pessoa chega, né. Então, gente, a mandala ela é um método de leitura de tarô mais completo que existe, justamente por conta de falar, né, sobre todas as áreas ali da vida. Então, assim, é uma experiência fantástica que eu quero convidá-los a ter. Como eu falei pra vocês, eu estou fazendo essa derivação anual porque nós estamos no final do ano. Então é o momento onde eu aplico este método. Depois não tem mais como, tá bom? A mandala eu quero começar. Janeiro a gente vai até dezembro. Então a gente vai vendo a evolução de cada trimestre. Além disso, também, manda uma mensagem, fala que você é aquário, que você assistiu esta leitura até o fim. Olha só, vocês são guerreiros, porque vocês já estão comigo aqui bastante tempo. Mas fala que você viu esta leitura e você quer saber sobre o seu bônus. O que que é o bônus que eu vou te oferecer também? Além desta mandala, que vai trazer todas essas informações, farei também uma derivação mensal, onde nós vamos aí identificar como serão os meses, cada um do mês, janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Qual será a energia deste mês, destes meses? Então, quais serão os melhores meses, os meses desafiadores, os meses de mudanças, prosperidade, enfim. Vamos fazer. Você vai realmente sair da sua leitura com muito direcionamento. E o melhor de tudo, gente, quando eu finalizo ali a interpretação da mandala junto com você, a sessão fica aberta. Então, se você tiver outras perguntas, quiser analisar situações específicas da sua vida, você pode trazer essas questões na sua sessão também. E aí a gente vou fazendo outras tiragens para trazer as respostas. Certo? Combinado? Para mim vai ser um prazer te encontrar e trazer para você aí a mandala, conhecer um pouco você também. É sempre muito agradável, tá bom? Essa sessão da mandala. Então, fica aí este convite para vocês. Aproveitem, né? Tô com as últimas vagas para serem preenchidas, porque a gente já tá aí quase no meio do mês, né? Então, se você tiver esse interesse, manda uma mensagem. O link está na descrição do vídeo. Tem um link lá que você pode clicar, você vai direto pro WhatsApp e manda uma mensagem para mim. Também tem o meu número por extenso, caso você queira manualmente mandar essa mensagem. Eu mesmo respondo as mensagens, tá bom? Então, eu me certifico de responder uma a uma. Então, caso você me mande mensagem e você perceber que eu não estou te respondendo instantaneamente, aguarde um pouquinho também, porque provavelmente eu vou estarei numa sessão ou gravando algum vídeo, enfim. Mas pode ter certeza que assim que eu finalizar, eu vou ali com todo o prazer, dedicação e atenção que você merece te responder, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, a gente conversa e eu te explico com mais detalhes. Certo? Recado dado, link tá na descrição. Vamos agora então para finalizar aqui a leitura com uma energia do espírito dos animais. O que que o espírito dos animais traz para os aquarianos? Gente, essa leitura ficou longa. Eu sei que tem muita gente aí que não gosta, mas não sei. Gostaria que vocês comentassem aqui. Qual que é a percepção que vocês têm? O tempo da leitura, ele é um fator que predominante pra você? Não sei. Pra mim, o mais importante é o recado, né? E eu não vou ficar cortando o recado, não. Olha só, o espírito da girafa. Tenha uma visão geral. Olha só, né? Interessante ter vindo essa energia da girafa, porque ela tá falando muito sobre você. O espírito da vaca, os milagres são infinitos. E o espírito da águia, o espírito te protege. É isso, a leitura ela tá mostrando pra você, é como se a leitura estivesse realmente dizendo pra você que, olha, tudo que você deseja, todos os seus sonhos, tudo aquilo que a gente viu ali naquela carta da estrela, que eu falei que vocês possuem, mas que tá bloqueado pelas suas atitudes, tudo isso é possível de ser realizado, sabe? Mas ter essa visão geral que essa carta está pedindo pra vocês
É vocês conseguirem identificar que só não estava manifestado ainda ou manifestava com dificuldade por uma postura que você manteve até aqui. Mas uma vez que você resolver essa postura, gente, isso desbloqueia. Pode ter certeza. Eu tenho certeza. Gente, e é incrível quando a gente desbloqueia como as coisas começam a acontecer. Fica até com essa sensação de que, meu Deus, parece um milagre, mas não é milagre. É porque você redirecionou o seu campo, entende? Então, você não vai mais atrair aquilo que você atraía no passado. Inclusive, né, vou dizer pra vocês também, porque além do tarô, eu atuo também, eu sou hipnoterapeuta e eu atuo com sessão de desbloqueio emocional. Então, a sessão de desbloqueio emocional, ela é diferente do tarô, não utilizo o tarô. Depende do caso, algumas coisas ali a gente pode olhar, mas ela tem a função realmente de conseguir ali, através de um processo ali que nós passamos juntos na sessão, identificar quais são os bloqueios que estão no seu campo e que precisam ser desbloqueados. Então é uma sessão que a gente vai passar ali um tempo juntos e depois a gente tem uma parte da sessão onde nós fazemos o desbloqueio, que é um método bastante forte e é realmente, olha, só passando pela experiência do desbloqueio emocional pra saber como ele é. Então, assim, dispensa, não dá nem pra te explicar, mas é bom demais, tá? Foi isso que eu falei que eu fiz no passado e eu desbloqueei muitas áreas da minha vida. Inclusive, foi naquele momento da vida onde eu desbloqueei tantas coisas que eu entendi que eu falei, poxa, a minha missão, eu quero realmente poder levar para outras pessoas essa esse conhecimento e essa oportunidade de desbloquear as próprias vidas. Porque a gente não pode viver escravo, viver refém de nós mesmos, né. Que às vezes a gente fica culpando, buscando coisas fora, no exterior, sem perceber que somos nós mesmos que estamos causando tudo aquilo. Então, caso você tenha interesse também, pode me perguntar lá no WhatsApp sobre a sessão de desbloqueio emocional, e eu explico para vocês como funciona, para que você possa agendar também a sua sessão e ter essa experiência. Certo? Fica aqui o recado, recados dados. Eu quero agradecer a você que me assistiu até aqui. Você realmente é uma pessoa aí forte, resistente, né? Aceitou, aguentou uma leitura que foi uma pancada, mas eu espero que você consiga ter extraído desta leitura o que ela tinha realmente para te entregar, sabe? Em outro momento, se possível, assista de novo, relê, né? Reveja a leitura, reflita sobre ela de uma maneira muito aberta e encontre aquilo que precisa ser resolvido. Vá atrás desta mudança, tá bom? Vocês vão ver que as coisas vão se abrir muito para vocês. No mais, lembrando que toda semana tem leitura nova no canal. Então, caso você ainda não seja inscrito, se você estiver me assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal, aperta aí no botão de se inscrever, ativa o sininho das notificações para você receber a notificação dos próximos vídeos. Eu não tenho exatamente uma data fixa de postagem, mas toda semana tem leitura nova no canal, tá bom? Outra coisa também, gente, tem essa experiência de você assistir os vídeos dos outros signos do seu mapa, né? Então, olha lá no seu mapa quais são os seus signos solar, Sol, Lua, qual que é o seu ascendente, qual que é o seu Vênus e qual que é o seu Júpiter. Olha os signos que estão no seu mapa. Se você não tiver um mapa, existem vários sites na internet onde você coloca sua data de nascimento e o horário que você nasceu e ele vai te informar esses signos. E aí você volta no canal e assiste as leituras desse signo. Todas essas leituras, elas vão entregar para você também uma mensagem. E aí, geralmente, né, essas leituras, quando não é o nosso signo solar, que é o aquário no caso de vocês, que é esse signo que a gente mais conhece, elas geralmente vão entregar recados e mensagens em outras áreas da nossa vida. Então, por exemplo, se você assistir a leitura da sua lua, provavelmente é uma leitura que vai falar mais ainda profundamente do seu emocional, da forma como você lida com a parte emocional, com os relacionamentos. Então, tenham essa experiência, depois vocês me contem como foi, tá bom? Gratidão por estarem aqui. Eu espero vê-los na próxima leitura. Lembra de deixar um comentário aqui sobre o que você sentiu desta leitura, ou deixa só um coraçãozinho, deixa um beijinho, qualquer coisa desta maneira para ajudar o canal, tá bom? Lembra de deixar o seu like também como uma forma de gratidão e também como uma forma de ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas, tá bom? Assim como ele te ajudou, pode ser que ele ajude outras pessoas. E se essa leitura não tiver ressoado,
Não tem problema, solta para o universo que na próxima semana tem mais leituras aqui. E tem dos seus outros signos também, então vai lá ver. Tá bom, Aquário? Foi um prazer estar aqui. Espero te ver no próximo vídeo. Até mais. Eu sou o Felipe Coin. Beijos.